dia da nossa novena em preparação para a festa de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, sua solenidade. Já estamos adiantados em nossa caminhada. Iniciamos hoje, há 7 dias, este caminho preparatório e certamente a cada dia o nosso coração vai se enchendo de maior alegria, de maior disposição para vivenciar esta festa. Um dia ouvi dizer de um sacerdote que celebrava em uma paróquia que eu estava, dizendo que a novena de um padroeiro, de uma padroeira, é um retiro, que nós nos colocamos a caminhar para deixar que o Senhor vá nos preparando para, naquele determinado momento, experimentarmos graças especiais. E nesta caminhada, neste retiro, hoje o tema que nos é proposto, Mãe Aparecida, ensinai-nos a ser como peregrinos da vontade do Senhor. Nós ouvimos na primeira leitura de hoje, a liturgia do dia, uma coisa que deve nos chamar muita atenção, que foi a experiência da comunidade primitiva. Os primeiros cristãos, como eles entenderam a mensagem de Jesus, como eles estavam vivendo isso no seu dia a dia, na vida da comunidade, na sociedade. E nós temos ali o relato da parte de Paulo, de como foi um evento muito famoso, muito conhecido, que os Atos dos Apóstolos, escrito por São Lucas, nos contam com detalhes. Chamando-se Sínodo de Jerusalém, ou Concílio, foi uma reunião em que os apóstolos se encontraram ali para decidir, à luz do Espírito Santo, os caminhos que a comunidade deveria tomar. Acontece que Paulo, ele não conviveu com Jesus humano, terreno, como os demais apóstolos que foram chamados pelo próprio Senhor. Paulo fez outra experiência, de ser chamado pelo Senhor depois que Jesus já tinha ressuscitado, no caminho para Damasco. Certamente ouvimos isso há alguns dias na primeira leitura. Bom, se foi assim, aos Gálatas, Paulo vai contando. Eu encontrei-me com aqueles que tinham me recebido 14 anos depois do início da missão. Cefas, que é Pedro, e também Tiago. E vi, Paulo vai descrevendo, que eles estavam entendendo diferente de nós o modo como lidar com o povo que abraçou a fé cristã, mas que não provinha do judaísmo, mas sim dos gentios, dos pagãos. E aquilo que estava em discussão, dentre as várias outras questões, era: aquele que vem do mundo pagão deve primeiro tornar-se judeu para depois ser cristão? Ou não há necessidade deste intermédio? Na visão de alguns, e aí desses alguns Cefas e também Tiago, e até mesmo Paulo disse que seu discípulo Barnabé já estava se deixando levar por esta compreensão, eles primeiro tinham que se tornar judeus, serem circuncidados, passarem a praticar todas as práticas dos judeus de alimentação, de lavar as louças, de lavar as mãos, enfim, todas as normas judaicas, para que assim pudessem ser bons cristãos. Paulo, ele repreende isso e vai totalmente contra essa ideia, dizendo: o muro da separação já foi derrubado. Não há necessidade de se tornar judeu para poder abraçar a proposta de Cristo. E inclusive hoje na carta aos Gálatas ele usa palavras muito duras, questionando Cefas, Pedro, Tiago e os demais, dizendo: nem vocês que são judeus praticam as coisas dos judeus e querem obrigar os pagãos a viverem assim? Hipócritas. Ora, irmãos e irmãs, a discussão foi muito acalorada,
mas algo que deve nos chamar a atenção é o resultado desta reunião, deste concílio ou sínodo de Jerusalém. O resultado foi que, à luz do Espírito Santo, eles chegaram em um consenso. Não ficaram divididos, mas decidiram juntos com o Espírito Santo aquilo que era o proceder da igreja. Nessa matéria específica, ficou definido da seguinte forma: não é necessário que os gentios, os pagãos, se tornem judeus. Não precisam da circuncisão, nem das práticas judaicas, mas devem, pelo menos, abster-se de algumas carnes para não causar escândalo aos cristãos que vêm do judaísmo. E também evitar, superar as uniões ilegítimas e outras práticas que causavam escândalo para os judeus que tinham se convertido à proposta de Jesus. Para nós é uma grande lição, porque muitas vezes, no tempo de hoje, nossas comunidades, a igreja, mais uma vez, se divide. Nós nos separamos uns dos outros por ideologias, por teologias, por liturgias, e cada vez mais um vai para um lado, para o outro, e isso nos causa, em vez de convergir para a ação do Espírito, divisões internas na comunidade que não nos levam àquilo que Jesus sonhou quando rezou pedindo ao Pai que todos fôssemos um, como Ele e o Pai são um só. É necessário superarmos as divisões entre nós, divisões estas que ferem o corpo de Cristo, que é um só rebanho, um só povo, um só pastor. Depois nós ouvimos no Santo Evangelho que Jesus foi para um lugar rezar. Em todos os momentos mais importantes de decisão de Nosso Senhor, ele se retirava em oração. E nesta oração, quando ele conclui, alguns se aproximam dele e falam: Senhor, ensina-nos a rezar também, do mesmo modo como João ensinou seus discípulos. Jesus, ele vai ensinar a oração que é modelo de toda a oração. Esta que rezamos a cada domingo, a cada celebração, nos nossos momentos de oração, porque ela é o modelo perfeito de nos colocarmos sob a condução de um Deus que é Pai, que nos faz irmãos, que nos concede aquilo que precisamos, que nos ensina a partilhar, nos ensina a perdoar e nos compromete em ficarmos longe do mal, das tentações, de tudo aquilo que nos afasta da comunhão com Deus. A oração do Senhor que hoje ouvimos no Evangelho e daqui a pouco vamos rezar, e já rezamos anteriormente no terço, a oração do Senhor nos convoca a colocarmos-nos sob a orientação do Senhor. Aquilo que Ele nos diz, nos ensina por meio da Sua palavra, nesta oração nós assentimos. Dizemos: Senhor, eu me comprometo com a palavra que me é oferecida, com a proposta do reino de Deus que nos é apresentada, com a conversão e mudança de vida que nos é tão cara e necessária. Por fim, o tema que nos é proposto deve nos ensinar, como Maria, como discípulos e discípulas missionários do Senhor, a ouvirmos esta palavra e a vontade do Senhor, como peregrinos neste mundo que passamos, para que nós possamos assim responder um sim generoso, um sim verdadeiro para Deus que nos chama, nos elege, nos escolhe e conta conosco, não porque precisa, mas porque quer nos fazer participantes do mistério da nossa própria salvação. Nos faz instrumentos para que na vida daqueles que se encontram conosco sejamos sinais de Deus, sinais da presença do Senhor. Quantas pessoas se encontram conosco no dia a dia, na nossa vida, hoje mesmo, nesta quarta-feira. Quantas pessoas se encontraram conosco, mesmo que ficamos em casa?
tiveram contato conosco por uma rede social, um vizinho, um colega de trabalho, de estudo. A pergunta que talvez poderíamos nos fazer, e ao mesmo tempo já nos comprometer com a resposta que vamos dar: que diferença, que sinal de Deus eu fui na vida desta pessoa? Será que esta pessoa saiu da minha presença mais cheio de Deus, ou mais entristecida, mais vazia? Será que eu estou conseguindo ser esse instrumento do Senhor, que faz a vontade de Deus e assim mostra um bom caminho para aqueles que às vezes não conseguem encontrar, ou se perderam, ou não sabem aonde procurar? Que nós possamos nos comprometer como Maria, a colocarmos-nos sempre sob a orientação do Senhor e da sua vontade, para que peregrinos, caminhantes neste mundo, possamos receber do Senhor as graças e de transbordando-as, nós possamos levá-las aos outros. Neste dia, nesta noite, neste dia de novena, nós rezamos juntamente com a catequese, catequistas, catequizandos, catecúmenos, também com coroinhas, acólitos, e nós queremos pedir a Deus pela intercessão da Virgem Mãe da Conceição Aparecida sobre a vida de cada um destes servos e servas do Senhor que aqui em nossa comunidade doam o seu tempo, sua vida, ensinam, aprendem, servem ao Senhor. E que todos nós possamos ser fortalecidos por esta palavra, para que no decorrer da nossa caminhada, nesses dias, em preparação da festa, da solenidade da Virgem Aparecida, possamos receber as graças de que tanto necessitamos. Eu disse que era por fim, mas vou acrescentar apenas mais uma palavrinha. Dos 7 milagres que nos são relatados logo no início da aparição da imagem da Virgem da Conceição, um deles gostaria de lembrar, para que nós levemos essa mensagem para casa. Um pai, com seu filho, foi pescar naquele rio tão famoso, que recebeu a imagem da Virgem Mãe naquelas redes dos pescadores. Chegando lá, aquele menino caiu na água e começou a se afogar, e a correnteza começou a levá-lo. Imediatamente o pai rezou, pediu a intercessão de Nossa Senhora para que não acontecesse o mal àquele menino. Imediatamente a correnteza não conseguia mais levá-lo e o pai conseguiu entrar naquele lugar e resgatar o menino com vida. Que nós possamos confiar na intercessão de Nossa Senhora, colocar nas mãos da Virgem Maria para que ela leve a seu filho Jesus nossas preces, nossa necessidade, sobretudo da nossa comunidade que nesses dias está em festa. Que o Senhor nos ajude e que Ele vos dê a paz. Amém.